Neste vídeo vamos conhecer 13 tópicos sobre os sonhos, que podem nos surpreender. Os sonhos são às vezes completamente incompreensíveis, e ficamos muitas vezes tentando entender e não conseguimos. Será que tem algo a ver com insônia e ansiedade? Quem sabe se pudéssemos gravá-los, talvez fosse mais fácil achar algum sentido. Tudo pode parecer totalmente misterioso, mas na verdade esse assunto é bastante estudado e a ciência do sono já desvendou muito sobre os sonhos. Destacamos 13 aspectos, que entendemos mais importantes para abordar. O primeiro aspecto é que durante o sono, a mente e o corpo relaxam, o que é desejável. A principal razão pela qual dormimos é para nos recuperar do estresse do dia, tanto para recompor o desgaste muscular, como também para dar uma aliviada no complexo nervoso que forma a nossa mente, aquela mente que não para de pensar. Mesmo enquanto dormimos, a nossa mente, por mais paradoxal que possa parecer, continua em atividade, embora que num ritmo menor. Existem estudos do sono que demonstram que quando estamos acordados, a atividade elétrica cerebral é muito intensa, porque durante o dia nosso cérebro está muito ocupado com o processamento das multitarefas e pensamentos. Quando dormimos, a mente se ocupa então a processar, indexar e armazenar todas as informações, que não foram completamente processadas durante o dia, pela maior intensidade da atividade cerebral. Como segundo ponto, devemos saber que a nossa mente consciente relaxa quando estamos dormindo, porém o subconsciente nunca dorme totalmente. Quando estamos dormindo, é no subconsciente onde os sonhos acontecem. Nos momentos em que o subconsciente está ocupado processando nossos pensamentos e preocupações, essa atividade cria os sonhos, como se fosse um efeito colateral. Como sabemos, os sonhos se apresentam como uma linguagem da mente subconsciente, e essa linguagem é composta de imagens e outros símbolos, muitas vezes desconexos, os quais nossa mente consciente quase sempre tem dificuldade de entender. Exatamente por isso é que a maioria de nós tem dificuldades em entender os próprios sonhos. No entanto, é certo que os sonhos não surgem do nada, pois vimos que eles vêm diretamente da nossa própria mente subconsciente, provavelmente originados por resíduos de nossos pensamentos e partes da memória. O terceiro tópico a observar é que nos nossos sonhos, somente aparecem rostos familiares, embora envolvidos em cenários às vezes conhecidos, porém muitas vezes outros cenários e lugares que não reconhecemos na nossa memória. Ou seja, em nossos sonhos sempre tem eventos e lugares estranhos, mas os rostos das pessoas envolvidas reconhecemos quase todos. Isso faz sentido, porque a nossa mente não pode inventar um rosto. Isso porque o nosso subconsciente apenas gera imagens de memórias visuais já registradas, então qualquer rosto que venha a aparecer, se origina da nossa memória subconsciente. Temos que considerar, no entanto, que mesmo que não tenhamos lembrança de conhecer alguma pessoa ou rosto, certamente já vimos essa pessoa ou rosto, mesmo sem prestar atenção nela, porém a imagem dela ficou gravada na memória subconsciente. Imagine quantas pessoas e rostos passaram pela nossa câmera visual em toda a nossa vida, mas só lembramos de algumas que apareceram em primeiro plano, que possam ter despertado nossa atenção ou interagido conosco. No entanto, a maioria dos personagens dos nossos sonhos são aquelas pessoas que ocupam mais os nossos pensamentos, mas às vezes os sonhos criam uma mistura estranha de pessoas familiares e desconhecidas. Como exemplo dessa confusão, pode ser que uma pessoa conhecida participe de uma situação em um de nossos sonhos, porém na vida real essa situação foi vivida por outra pessoa. A nossa quarta observação é muito interessante, visto que não conseguirmos ler nada que apareça nos sonhos em que fomos personagens. Se aparecermos lendo um livro, não conseguiremos lembrar de palavras ou letras, porque a atividade de leitura usa parte da mente consciente. Sabemos que o sonho é criado pela parte inconsciente,
e a atividade de leitura está localizada na parte consciente, a qual nesse momento está dormindo. Como a parte consciente está pausada ao dormir, não consegue ler um relógio que possa aparecer no sonho, ou mais estranho ainda, não consegue formar imagem em um espelho que faça parte do sonho. Assim como, se no sonho olharmos para um espelho, a imagem que possa aparecer será embaçada e sem definição. A quinta situação que vamos tratar é a precondição sensorial. Pode parecer estranho, mas faz algum sentido que para sonharmos, o nosso corpo precisa estar relaxado. Quando algum agente, interno ou externo, estiver causando algum desconforto, o nosso próprio corpo, inclusive o subconsciente, serão afetados e prejudicarão o relaxamento necessário para sonhar. Como exemplo de desconforto, podemos citar a pressão na bexiga por vontade de urinar, ou algum ruído externo. Nesses casos, é comum acordarmos no meio do sonho porque o desconforto desperta a consciência, e para voltar ao sonho será necessário então você desligar a fonte do ruído ou ir ao banheiro. Se você chegou até aqui, é porque está achando interessante o assunto. Então pedimos que dê um like e se inscreva no canal. São apenas 2 cliques e não custa nada, mas nos ajuda muito porque nosso canal está só começando. Então agora, vamos ao 6º destaque que trata das diferenças, que nos estudos são notadas nos sonhos de mulheres e de homens. Tanto homens como mulheres sonham sobre vários temas, mas os sonhos das mulheres têm mais a ver com temas emocionais, como romantismo, exclusão ou rejeição. Foi percebido em vários estudos que, em relação às mulheres, os homens sonham com muito mais frequência com coisas do tipo armas, atividades físicas e eventos com agressividade. No entanto, as mulheres sonham muito mais sobre coisas que envolvem roupas, assim como nos sonhos delas contém muito mais diálogos do que nos sonhos de homens. Outra diferença também é que os sonhos das mulheres costumam ser de maior duração e envolvem mais pessoas do que os sonhos dos homens. Descoberta surpreendente nos estudos é que nos sonhos dos homens os personagens são na grande maioria homens, porém nos sonhos das mulheres aparecem quantidade equilibrada de ambos os sexos. O 7º ponto que vamos abordar é o fato de que, segundo os estudos, cerca de 50% dos sonhos têm conteúdo de emoções positivas, e outros tantos sonhos contêm emoções negativas. Das emoções negativas, a maioria são raiva, medo, insegurança e tristeza. Como 8º tópico, destacamos que as pesquisas apontaram que alguns tipos de sonhos são mais comuns em pessoas que estão passando por uma fase de estresse ou de ansiedade. Independente de onde as pessoas nasceram, cresceram ou vivem, todas têm aqueles sonhos do tipo de estarmos sendo perseguidos ou de estarmos caindo. Outros temas constatados também com frequência são os temas que envolvem sentimentos de estar congelando, ou correndo para não chegar atrasado, ou sonhos em que aparecemos nus, diante dos outros. Como a constatação dos estudos mostraram, que tais temas de sonhos podem ser indícios de estresse ou ansiedade, é aconselhável às pessoas que têm sonhos desse tipo buscarem opinião médica especializada. O 9º aspecto que trazemos é que existem alguns casos em que as pessoas têm sonhos cujos fatos são fictícios, mas que em algum momento acontecem de alguma forma similar, e ao tomarmos conhecimento, temos a lembrança de que aquilo para nós já teria acontecido. Existem muitos relatos sobre esses tipos de sonho, que são uma certa forma de premonição. Como exemplo, muitas das vítimas do 11 de setembro sonharam antes com ataques terroristas, assim como outras que tinham sonhado ver o naufrágio do Titanic antecipadamente. No 10º assunto, tratamos o que pesquisas mostraram de que os sonhos têm ligação com a época e a forma que as pessoas viveram, visto que a idade e os meios de comunicação podem influenciar no aspecto da colorização cênica dos sonhos. Assim, as pessoas mais idosas tendem a sonhar mais em preto e branco, enquanto que as mais novas
enxergam muito mais cores nos cenários de seus sonhos. Isso faz sentido, porque sonhos vêm da nossa memória inconsciente, onde estão gravadas imagens de cenários que já vimos, mas não percebemos. O 11º destaque que trazemos é o fato que os sonhos em alguns casos podem conter algumas mensagens subconscientes. Essas mensagens muitas vezes podem ser benéficas e nos ajudar em vários aspectos da nossa vida. Pesquisas mostraram que os sonhos são úteis principalmente para desenvolver a nossa criatividade na solução de problemas do dia a dia. Podemos usar a imaginação para tentar induzir sonhos criativos, ou seja, antes de irmos dormir podemos incentivar pensamentos sobre alternativas de ação, para resolver algum problema, ou alguma coisa que gostaríamos de criar. Isso pode fazer com que o subconsciente continue o processamento desse pensamento quando adormecermos, e com isso é possível que dele brote algum sonho sobre esse tema. Sabemos que os processos no subconsciente continuam quando dormimos, e os sonhos podem conectar nossa mente a percepções e sentimentos fortes, contidos no subconsciente, e assim ajudar-nos a ser mais criativos. No 12º aspecto, podemos falar sobre a lembrança dos nossos sonhos. Todos nós sempre sonhamos, mas nem sempre conseguimos lembrar. A maioria das pessoas tem mais de um sonho a cada vez que dorme, porém muitas quando acordam não se lembram do sonho. Constatamos assim, que apenas poucas pessoas lembram dos sonhos com detalhes. Existem, no entanto, alguns casos que pessoas sonham repetidamente com o mesmo tema. Em todos os casos, para aquelas que procuram entender seus sonhos, aconselha-se que façam anotações de cada sonho, assim que acordar. Agora, no 13º e último ponto, tratamos da constatação que sonhar é um evento muito positivo, porque pode facilitar e fertilizar o processo criativo da nossa mente. Estudos mostram que temos um tipo de sonho chamado de sonho lúcido, que surge numa fase do sono, na qual aparentemente seria possível controlar o conteúdo. Cientistas ainda estão pesquisando sobre como seria interessante a possibilidade de induzir um tema para sonhar, assim como entender o significado de cada sonho. Certamente que ainda há muito a aprender com esse assunto tão complexo. Espero que tenham entendido tudo, com mais esse resumo de informações. Lembramos que nossas orientações não são médicas, pois são compilados de diversos artigos publicados sobre os assuntos, e que devemos sempre consultar nosso médico regularmente. Agora, com um pouco mais de conhecimento que adquirimos com esse vídeo, vimos que vale a pena dedicar os minutos do nosso tempo para entender mais e agir, sempre no intuito de melhorar nosso sono, e com isso nosso bem-estar físico e emocional. Nossos próximos vídeos virão com outros assuntos que se relacionam com insônia e ansiedade, visando sempre buscar melhor qualidade de vida. Pedimos que comentem, apresentem dúvidas e temas, dentro desse assunto e correlatos. Assistam outros vídeos aqui no nosso canal, relacionados ao tema e que se complementam. Se você conhece outras pessoas que sofrem de insônia, compartilhe esse vídeo. Precisamos do seu like e da sua inscrição no nosso canal, basta um clique e é grátis, mas nos ajuda muito, porque estamos começando. Obrigado e até ao nosso próximo vídeo.